Pessoal, ó, puxa o bonequinho pro lado, compartilha no Facebook, no Twitter e com seus seguidores também para esse nosso bate-papo sobre planejamento financeiro. Que beleza, hein, gente? Eu não sou das campeões em planejamento financeiro, não, mas já aprendi muita coisa com a Ana Cláudia. Chamei o pessoal aqui, deixa eu colocar lá no Face. E hoje, também. ó, eu convidei a Zora para uma participação especial nesse nosso Periscope. E ela vai falar um pouquinho aqui também sobre crenças, sobre emoções. É, gente, porque dinheiro, de tudo que, né, eu converso bastante com a Ana, participo do desenvolvimento do material e dos trabalhos que ela faz, tem uma relação direta, né, com a nossa parte emocional. Muito. Quem pensa que não tá bem enganado, viu, pessoal? Porque a nossa relação com o dinheiro, o resultado dessa relação, ele tá justamente nos nossos pensamentos em relação ao dinheiro, nas nossas emoções, nas nossas crenças, né? Existe muita técnica, existe muito conteúdo do que fazer para você poder melhorar suas condições financeiras, ter saúde financeira, mas trabalhar essa parte emocional é aqui na atitude emocional mesmo, não tem jeito. Não tem jeito mesmo. Sabe por quê, gente? Às vezes as pessoas pensam que falar e trabalhar as emoções é brincadeira, é coisa fácil. E não é fácil. É algo complexo, que exige uma dedicação, exige um empenho, né? Exige um cuidado. Então, assim, acho que é muito importante a gente tomar um cuidado e começar a reparar um pouco mais no quanto as emoções, elas têm um impacto sobre a gente, não é verdade? Exatamente. É por isso que hoje a gente trouxe para vocês a introdução do Coaching Express Planejamento Financeiro, que inicia dia 19 de novembro aqui na Atitude Emocional. Né? E a gente resolveu compartilhar com todos vocês, os nossos seguidores nas mídias, para vocês verem que tem muita coisa que dá para fazer pra gente melhorar a nossa saúde financeira, tá? Essa é só a introdução que a gente resolveu compartilhar com vocês também, que estão com a gente todos os dias, acompanhando aqui no Periscope, no Insta, no Facebook. Oi, boa noite. Vamos começar? Bora, vamos começar. Deixa eu começar a gravar aqui. Então, primeiro vamos nos apresentar. Eu sou a Ana Cláudia Rodrigues, sou economista e coach aqui da Atitude Emocional, né? E eu faço o acompanhamento do programa da Atitude nas Finanças, que faz parte do grupo Atitude Emocional. E eu sou a Zora Viana. Sou psicóloga, sou coach, sou empreendedora do grupo Atitude Emocional. E vamos ver, né, se além de tudo que a Ana preparou para compartilhar com vocês hoje, se eu posso contribuir um pouquinho aqui, beleza? Exatamente. E o primeiro passo, gente, para a gente melhorar a nossa saúde financeira é o planejamento financeiro. Por quê? A gente precisa saber onde estão indo os nossos recursos, onde está indo a nossa receita, no que a gente está gastando, quais são as nossas despesas, porque dessa forma a gente consegue tomar uma decisão mais equilibrada e mais coerente em relação aos nossos objetivos de vida e, claro, aos nossos objetivos financeiros, porque a nossa saúde financeira, gente, ela impacta em todas as outras áreas da nossa vida. O dinheiro, ele não tem que ser o fim, mas ele é o meio. Então, a gente precisa dar uma atenção especial para ele, para que todas as outras áreas da nossa vida, elas estejam equilibradas também. Até acrescentando, né, complementando. Eu vejo muita gente, eu pergunto, qual é a sua motivação? Daí a pessoa fala um cifrão. Só que muitas vezes, gente, a gente precisa começar a reparar o que esse cifrão representa. Então, às vezes eu acho que a minha motivação é financeira, mas na verdade, o que está por trás dessa questão financeira? Então, de repente, a sua motivação maior é um cargo X, ou é ter um desempenho Y no seu negócio, na sua empresa, ou pelo contrário, é ter uma família tranquila, equilibrada. Então, assim, às vezes a gente coloca o dinheiro como fim, mas na verdade ele acaba sendo uma estratégia para chegar no que a gente realmente quer. Exatamente. E, gente, isso é tão real que é só você parar para pensar quando vier o primeiro desafio. Se a sua motivação for o dinheiro, no primeiro desafio você vai desistir. Porque às vezes vai ser necessário você abrir mão de algo, ou então você fazer de uma forma que você não gostaria, né? Ou então vai demorar.
Então, no primeiro desafio, se o seu objetivo for o dinheiro, você vai desistir. Agora, se você tem uma motivação real por trás do dinheiro para você querer alcançar aquilo, o objetivo, o desafio, ele vai ser superado. Sim. O obstáculo você vai querer superar. Por quê? Porque é o objetivo que você tem lá na frente que você quer alcançar. E ele é tão forte dentro da gente, né? No nosso coração, que não importam os obstáculos, a gente vai superando um a um, porque a gente tem aquele objetivo muito forte dentro da gente. Sim. E o dinheiro, gente, ele acaba não sendo motivação nesses momentos de desafio. Por isso que isso é muito real. E o que é o planejamento? É você programar, é você projetar para o futuro, é você traçar um plano para chegar até alguma meta, atingir algum objetivo, certo? E isso permite que você, por exemplo, gerencie melhor os seus recursos. Você gaste menos porque você sabe onde você está gastando exatamente. Você realoque. Se você percebe, por exemplo, algum gasto no seu orçamento que não está coerente com o seu objetivo lá na frente, você muda esse gasto. Ou diminui, ou corta mesmo. Certo? Além disso, você planeja imprevistos. Quantas pessoas, por exemplo, não começam um ciclo de dívidas que o estopim foi o desemprego? Sim. Porque elas não estavam preparadas. Ou desemprego, ou uma doença, né, que precisa de um investimento ali para cura, ou de repente precisou ajudar alguém da família, né? Exatamente. E é nesse momento que o planejamento financeiro ele ajuda. Porque você sabe exatamente qual é o caminho que você vai trilhar para atingir os seus objetivos financeiros e você estará preparado para aquele caminho, sabendo exatamente qual é o momento que você vai poder fazer ou não, tomar ou não aquela atitude. Sim. Tá? E acho que é importante isso que você está falando, Ana, porque tudo que é tabu, e dinheiro é um tabu. Sim. Né? Em qualquer sociedade eu entendo que o dinheiro ele é um tabu. Então a gente tem que tomar bastante cuidado para não entrar nesse movimento, né, de achar que não posso falar de dinheiro, não posso pensar em dinheiro, porque a gente está vivendo numa sociedade que acaba vivendo em função do dinheiro. Né? Então, assim, é um exercício muito grande que a gente precisa fazer. Né? Eu vi que alguém fez uma pergunta ali, mas eu não consegui ler. Então, se puder fazer de novo. Então, o ponto que eu quero chegar aqui com vocês é qual o desafio, qual o exercício que a gente precisa fazer para começar a pensar de uma forma mais concreta sobre o dinheiro, de uma forma mais presente, né? Quem aí já ouviu falar, né, em roda de familiares ou de amigos, que gente que tem muito dinheiro é gananciosa, não tem tempo para a família, é uma pessoa que chegou naquele estágio porque fez alguma coisa errada, que não tá certa com a lei, por exemplo. Quantas pessoas já ouviram isso em relação ao dinheiro? Eu mesma já ouvi já, muito, né? já. E inconscientemente, gente, essa crença, ela acaba fazendo com que a gente se comporte de forma diferente em relação ao dinheiro. Não da forma próspera em relação ao dinheiro, mas querendo que o dinheiro não fique com a gente, porque afinal de contas, se eu tiver dinheiro, eu não vou ser uma pessoa boa. Sim. Eu não vou ter tempo para minha família que eu amo, para os meus amigos. E não é uma realidade, né? Exatamente. Então, são crenças que a gente acaba acompanhando durante a nossa vida que moldam as nossas atitudes e os nossos comportamentos, mesmo inconsciente. Por quê? As pessoas, por exemplo, que têm esse tipo de crença, elas não ficam com dinheiro na mão delas, porque elas não querem ser pessoas ruins porque tem muito dinheiro, certo? Sim, e assim, acrescentando nesse quesito de crenças, o cuidado que a gente precisa ter, porque às vezes a gente acha que porque a gente tem uma crença, a gente tem que viver em função dela a vida inteira. Então, toda crença, ela pode ser quebrada, pode ser transformada, né, depois, primeiro numa convicção, para depois começar a se questionar até chegar na dúvida, e aí você fazer um ajuste naquela crença. Então, assim, não dá pra gente pensar ou chegar numa conclusão de, me ensinaram assim, eu vou ter que ser assim a vida toda, porque não é uma realidade. Quando a gente chega na fase adulta, todo mundo tem a capacidade e a condição de quebrar crenças que acabam enfraquecendo a gente, tá? Exatamente. Buscar conhecimento, gente, é o primeiro passo, principalmente o autoconhecimento. Porque a partir do momento que você se conhece, você sabe lidar com aquela crença, você sabe de onde ela veio,
né? E você decide o que você vai fazer. Se você vai continuar vivendo com aquela crença e tendo os mesmos comportamentos que você sempre teve, ou se você quer mudar essa crença para que você tenha outras oportunidades na sua vida. E é uma coisa que a gente vai trabalhar no Coaching Express Planejamento Financeiro, essa questão das crenças também. Que é muito importante, né? O Gustavo perguntou o que a gente acha do livro Segredos de uma Mente Milionária. Olha, eu particularmente eu gosto muito desse livro. E, gente, é muito real, tá bom? As pessoas que são mais prósperas financeiramente, elas têm uma mente de milionário, elas têm uma mente próspera em relação ao dinheiro. E o milionário é só um termo para classificar. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma pessoa que tem uma mente milionária e uma pessoa que não tem uma mente milionária. Ah, essa é boa. Por exemplo, eu vou comprar um produto, né? E esse produto ele custa R$100. Uma pessoa que não tem uma mente milionária, ela vai pensar, poxa vida, eu vou dar o meu dinheiro e vou perder o meu dinheiro nesse produto que custa R$100. Uma pessoa que é diferente, que ela tem uma mente de milionário, que tipo de pensamento que vai vir na cabeça dela? Olha, eu vou investir o meu dinheiro nesse produto que custa R$100 e esses R$100, essa pessoa vai fazer outra coisa com esses R$100, por exemplo, um investimento na empresa, ou então ela vai consumir também, e esses R$100 vai para a mão de outra pessoa, que consequentemente também vai tomar decisões com esses R$100 e vai para a mão de outra pessoa. E segue esse ciclo de abundância, ou seja, o dinheiro, gente, ele não acaba, ele está sempre num ciclo, é como se tivesse um rio, né? E o dinheiro tá lá, correndo do nosso lado, para todo lado, daqui para cá, de lá para cá. É só a gente ir lá e pegar esse dinheiro. E, gente, isso vai muito ao encontro do que nós discutimos no Periscope da Atitude Emocional ontem, sobre as perguntas. O poder que a pergunta tem. Então, ela falou, a pessoa que não tem a mente milionária se faz a pergunta, mas eu vou gastar com isso, mas será que é isso? Entra naquele ciclo. Vou perder meu dinheiro. Isso, vou perder meu dinheiro. Então, já começa um pensamento mais depreciado, certo? A pessoa da mente milionária, ela começa a fazer perguntas, que retorno eu vou ter disso? O que eu vou ganhar com isso? Quais são os benefícios? Então, são pessoas que ampliam a sua capacidade de interpretação de um investimento naquele momento. Então, um jeito diferente de pensar, né? Porque ela não tá perdendo dinheiro. Ele só tá saindo da mão dela agora. Mas em algum momento esse dinheiro vai voltar. E esse é quem tem uma mente milionária, né? E a diferença, gente, por exemplo, entre o Jorge Paulo Lemann, que é o homem mais rico do Brasil, e as pessoas que não têm dinheiro, é a mente. Porque é ela que vai moldar os nossos comportamentos, as nossas decisões, as nossas atitudes. Então, eu particularmente gosto desse livro. Gente, o pessoal tá falando muito que tá travando. Aqui tá normal. Então, assim, a gente vai deixar disponível depois pra reprise. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só confirmar um negócio aqui, gente. Peraí. Aqui tá normal, tá? Então a gente vai deixar pra reprise, se for o caso. Se ficar muito ruim, vocês vão avisando a gente, tá bom? Coloca assim aqui pra mim. Gente, eu vou mostrar pra você. Quer falar mais alguma coisa? Eu queria, só que agora fugiu da minha cabeça. Então vou depois mostrar. eu lembro o que era. Uma pessoa fez uma pergunta que eu achei interessante. E tem a ver com o que a gente tá falando. Ela tinha um padrão de vida muito alto. E aí ela diminuiu a renda dela e ela perguntou como se reorganizar. E achei que cabe nessa questão da mente milionária, principalmente porque tem hora que você tem que fazer um investimento alto, você tem que dar uma segurada. E essa segurada de repente, diminuir um pouquinho o padrão, abrir mão de algumas coisas, Exatamente. No Brasil, gente, as pessoas, em geral, elas não têm o costume de fazer planejamento financeiro, tá? E o que acontece? Essa pessoa, ela acaba ficando vulnerável aos riscos, às incertezas, ela acaba perdendo as oportunidades, né? Então, o primeiro passo é você fazer o seu orçamento, né? E ver quais são as suas despesas, qual é o padrão de vida que você está vivendo e reduzir. Então, mas primeiro, o que é fazer orçamento? Porque tem gente que pode não saber. Tudo, gente, todas as suas receitas, e a receita pode vir de salário, prolabore, de investimentos, enfim, de comissões, e as suas despesas, seus gastos com com o aluguel, caso tenha, com a prestação do carro, ou com a prestação
casa própria, conta de água, conta de luz, escola do filho, o inglês, todos os seus gastos. Inclusive, eu vou dar uma dica para vocês no final desse Periscope, muito importante, tá? Em relação aos gastos. Então, continue acompanhando aí, que vai ser boa essa, E convida os amigos para participar. Tem gente perguntando onde está disponível essas e outras transmissões. Tá tudo no canal do YouTube, Atitude Emocional. Então, é só colocar youtube.com/atitude emocional. Gente, um ponto muito importante. Tudo isso que a Ana tá falando é a introdução do Coaching Express. Então, assim, se você quer reorganizar a tua vida, né, financeira, ou quer fazer planejamento financeiro, corre para se inscrever, tem os contatos aqui no perfil, porque é um investimento saudável, não é nada, né, absurdo, porque a gente preparamos, a Ana mais, eu vou entrar mais na parte emocional só, mas vai ser um processo bem detalhado, bem cuidadoso, para ajudar vocês nessa questão do planejamento financeiro. É o primeiro passo, tá, gente? É para aquela pessoa que não sabe nem por onde começar, e muita gente, até voltando na questão das crenças, não faz porque tem medo, viu, pessoal? Tem medo de saber o tamanho do buraco. Não podia falar isso não, mas o tamanho do buraco. Tem medo. Vamos falar a verdade, né, gente? E quando a pessoa tem medo, o que acontece, Zora? Pois eu já ouvi muito aqui, viu, gente? Eu já falei isso milhares de vezes ao vivo, já falei para milhares de clientes. Pega ali o medo, ó. Ali, ó. Aqui, né? Ó, o bonequinho do medo, do Divertidamente, ó. Eu até comprei para exemplificar aqui para vocês. Quando a gente tá com medo, nós só temos 3 tipos de respostas. Ou a gente sai correndo, essa é a primeira, a gente foge. A segunda, a gente fica exatamente como o boneco, paralisa. Ou a gente faz o quê? Enfrenta. Vai para cima. Vai presencial e online, o Coaching Express, tá bom? E esse Coaching Express de planejamento financeiro é justamente para nós enfrentarmos essa situação e começarmos a caminhar rumo aos nossos objetivos de vida que estão ligados aos objetivos financeiros, não tem jeito. E assim, gente, eu acho que um ponto interessante que vale a pena a gente compartilhar com vocês o medo, existem técnicas, existem ferramentas para trabalhar o medo, que é o que a gente vai fazer no Coaching Express. Só que uma dica aí para ficar para vocês é, quanto mais você conhece a situação, maior a chance de você enfrentar. Por quê? Porque você tem clareza de onde vai dar. O nosso problema é que às vezes a gente não tem clareza e daí não caminha, não vai pra frente, olha, né? A pergunta é da Brenda. Brenda, olha, é muito importante que você perguntou. A Brenda tá comentando aqui que ela começou a fazer, depois ela acabou se perdendo, né? Não sabia mais o que fazer com aquelas informações e acabou desistindo, né? Eu até falei aqui que no Brasil tem pessoas que não costumam fazer, mas tem pessoas que fazem e não sabem o que fazer com aquelas informações. Por isso que às vezes um acompanhamento profissional, às vezes não, né? Sempre um acompanhamento profissional em qualquer área da nossa vida ajuda. Por quê? Porque dá suporte na hora que a gente não sabe mais o que fazer. Que é resgatar a espontaneidade para mudar o cenário, né? Exatamente. E nesse Coaching Express do planejamento financeiro, a gente tem técnica para isso, né? De como a gente vai trabalhar o nosso orçamento para reduzir gastos, para equilibrar, para nivelar, né, o que é necessário e para começar a caminhar rumo aos nossos objetivos. Por quê? Algumas pessoas, por exemplo, elas têm muitas dúvidas do que elas podem ou não reduzir nos gastos, porque tudo é essencial. Sim. Eu vou dar um exemplo, né, que talvez algumas pessoas até fiquem um pouco incomodadas, mas é só para exemplificar mesmo. O que é ideal a gente reduzir no nosso orçamento são os gastos que não são obrigatórios. Por exemplo... Posso dar o exemplo da TV a cabo? Pode. Ó, vou dar um exemplo pessoal, tá? A gente tava tava em casa e eu virei pro meu marido e falei assim, ai, vamos pôr telecine nisso, né? Nessa TV a cabo, não presta pra nada essa TV básica, né? Não sei o que e tal. E aí ele ficou, não, deixa isso quieto e tal. E aí eu fiquei insistindo e tal. Aí passou um tempo, a nossa prioridade financeira deu uma mudada. E aí ele falou assim, vamos cancelar a TV a cabo? Aí eu falei, vamos, a gente só vê Netflix. Então assim, gente, foi um tempo de 2 meses
Como que pode, um período de 2 meses, eu mudar de querer aumentar o plano pra cancelar? E agora cancela, a gente nem liga a TV, só liga a TV pra assistir Netflix ou algum seriado, enfim. Então, assim, o que eu tô colocando aqui pra vocês pensarem, refletirem, e eu acho que é o que a Ana tá querendo dizer, é que muitas vezes a gente acha que é essencial, mas é diferente, essencial e necessário, né? Sim, esse exemplo que eu ia dar, né, que seria um pouco incômodo, é só vocês pensarem. Por exemplo, pagar a escola particular do filho é essencial? Sim, é essencial. É obrigatório? Não, obrigatório não. Eu queria que quem tá acompanhando aí... Não, pode responder também, mas eu queria que quem tá acompanhando respondesse também, igual as horas, tá? Ai, sejam sinceros. Ai, gente, eu não consegui segurar. Era pra vocês responderem, mas eu virei coach. É tão bom ser coach. E aí, gente? O que vocês acham, gente? Escola particular do filho é essencial. E obrigatório? Essencial, ninguém tem dúvida, né? O que eu quero saber de vocês é obrigatório? Não. 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 O que mais, gente? Vamos participar aí que eu quero saber qual é a opinião de vocês. Pessoal... Escola particular do filho é obrigatório? Vou deixar a partir de agora. Pelo jeito o pessoal já tá entendendo. Gente, por que também, não né? é Eu não calei a obrigatório? boca. Não é obrigatório porque existe escola pública. Você tem outra alternativa do que pagar a escola particular do filho. Né? Então é essencial. Só que você tem que ver quais são os seus objetivos financeiros. Né? Se você tiver um objetivo financeiro, uma meta lá bem traçada, aquilo que não é obrigatório é onde você vai começar a mexer. Olha ali, ó, essencial e quase obrigatório. Não é quase obrigatório. E é justamente... É uma opção, aí, né? É uma opção. Isso, exatamente. É o que você tem que fazer, é alinhar isso aos seus objetivos financeiros. Se isso é uma coisa que, apesar de não ser obrigatório, não dá pra você mexer, então a gente tem que procurar outras. Como Vocês a TV a entendem? cabo. Como a TV a cabo, por Gente, vê exemplo. Periscope. Internet não dá. Dá pra ficar sem internet? Não dá. Só se seu vizinho resolver compartilhar o Wi-Fi dele. Mas não dá, gente. No internet, aqui no Brasil, não dá pra ficar. Então... Porque as que são de graça não são boas. Você vai num café e não dá pra você trabalhar com a internet do café. Não, tem que ser com o seu impossível. 3G. Se não torna obrigatório quando não tem grana, se for escolha, a gente sempre opta por pagar. Exatamente. Então é aí que tá o segredo, gente, em relação a reduzir gastos no orçamento. É separar o essencial, então, do obrigatório? Isso, tem Nossa, outras... gente, esse é top, hein? Essa é só uma coisa, tá, gente? Só é só uma dica, né? Uma ponta do iceberg do que dá pra gente fazer com o orçamento, que dá pra fazer muita coisa e deixar ele do jeito que vocês querem pra conseguir atingir as metas de vocês. A grande questão é, em quanto tempo você vai querer atingir essa meta? Percebe? Então tem muita coisa aí que dá pra gente fazer. Quem empacou no meio do caminho do orçamento pessoal, familiar, vem participar, porque esse Coaching Express é pra quem nem começou e pra quem já começou e parou, mas empacou ali. E isso é real, gente. Vejam o exemplo, eu acabei esquecendo o nome dela que ela colocou, mas a gente acaba desanimando, porque a gente não consegue, porque não tá dando certo, mas tem muitas pessoas que estão conseguindo, está dando certo, então é vocês virem também para fazer acontecer na vida de vocês. E assim, o pessoal tá falando bastante ainda da escola. Nós não estamos defendendo a escola pública. Não tá falando que você tem que tirar o seu filho da escola particular, gente. É um exemplo. Só tá dando um exemplo de que você opta por pagar a escola particular. Por N motivos, cada um tem o seu, né? Agora, o que é importante, eu acho que a dica que é muito valiosa aqui, eu até vou rever alguns critérios para discutir com meu marido, que é isso. Essencial ou obrigatório. Não, primeiro é essencial. Primeira peneira é essencial. E depois a segunda peneira é obrigatório. Quero ser coach da Ana. Demorou, Deb. Eu trouxe uma pesquisa aqui pra vocês, gente, da PwC, que é muito interessante pra gente ver o quanto que a gente tem que cuidar da nossa saúde financeira. Olha aqui. Ó, printa a tela, gente, pra vocês verem depois. Printa a tela porque essa pesquisa aqui
talvez alguns de vocês estejam sentindo esses sintomas. E aí vocês podem entender um pouquinho mais por que vocês estão sentindo esses sintomas. Printaram? Pra quem não conseguiu printar, depois a Ana posta lá no Instagram dela. É Atitude nas Finanças, tá? Isso. Pra quem não segue ainda. Ó, o que diz essa pesquisa da PwC? Que 29% das pessoas, né? Isso aqui é uma pesquisa do nosso relacionamento com o dinheiro. 29% das pessoas sofrem de ansiedade aguda quando elas não estão bem com a sua saúde financeira. 23% das pessoas têm depressão profunda. 51% tiveram tensão muscular, incluindo dor lombar. E às vezes a gente tem a tensão e nem calcula que pode ser por uma preocupação financeira, né? Exatamente. 44% das pessoas tiveram enxaquecas ou dores fortes de cabeça. 6%, gente, é pequeno porque é muito grave, né? Mas relata ataque cardíaco, tá? E 27% tiveram úlceras ou problemas no aparelho digestivo. E isso é tão real que eu vou dar um exemplo que eu tenho certeza que em algum momento da vida de vocês já pode ter acontecido. Sabe quando você tá lá no seu trabalho e você tem que se concentrar para ser produtivo, né? No seu trabalho e você tá pensando na sua questão financeira? Já aconteceu isso com vocês? Isso geralmente acontece quando a gente não está muito bem equilibrado com a nossa saúde financeira. E é mais comum do que parece, Demais, gente. Todo gente. mundo já viveu isso em algum momento da vida. Gente, eu conheço pessoas, todo dia que chega no trabalho acessa a conta. Pra quê? Se ela não tem uma movimentação diária. Se ela tivesse uma movimentação diária, ok. Mas assim, é um comportamento que já virou hábito tão repetitivo e que às vezes tira a pessoa do eixo, né? Tira a pessoa ali do equilíbrio emocional e aí acaba perdendo o prumo, perdendo uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, de ser, por Exatamente. exemplo, promovido porque você é uma pessoa produtiva e que quando tá no seu trabalho você foca e faz bem o seu trabalho. Gente, para se inscrever no Coaching Express Planejamento Financeiro, no curso que vai ter presencial e online, porque tem uma pessoa que tá perguntando muitas vezes, não sei se é a mesma, se são várias. No perfil tem os contatos. No perfil tem os contatos. É só entrar em contato, anaclaudia@atitudeemocional.com, que aí vocês conseguem se inscrever. Mas aqui no perfil tem os contatos, tá bom? Olha ali, a pessoa fala, a Brenda, eu estou com dificuldade de estudar por conta da questão financeira. E fica Gente, mesmo. ela acaba vindo na nossa cabeça em todos os momentos. E a gente não consegue fazer as outras coisas bem feitas, com a concentração e com a atenção que elas precisam. Então, por isso que a gente precisa sim dar uma atenção à nossa saúde financeira. Tá bom? Essa é só a introdução mesmo do Coaching Express, planejamento financeiro. A gente vai trabalhar bastante essa questão do orçamento pessoal e familiar e também sobre os 4 pilares essenciais para você ter sucesso na sua vida financeira, né? Isso eu vou contar para quem vier participar. Essenciais, gente. E ó, lidar com isso aqui, ó, lembra? Lidar com o medo. Lidar com o medo. Quem assistiu Divertidamente sabe o que significa esse bonequinho. E mais do que isso, porque faz parte, né, dos programas, todos os programas aqui da Atitude Emocional, eles são muito dinâmicos e são para você sair daqui e agir. Não são programas para você guardar na gaveta as informações. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre o ciclo de excelência Make Money, que é fazer dinheiro, né, que é muito mais do que a gente saber trabalhar com o orçamento que a gente tem. Como que a gente pode, né, aumentar os nossos ganhos, aumentar a nossa renda e montar um plano de ação dia a dia para você poder trabalhar os seus comportamentos, monitorar a sua questão financeira rumo aos seus objetivos de vida, que estão ligados à parte financeira também. E principalmente, além de tudo isso, né, começar a pensar como você vai se prevenir. Tem uma seguidora que está falando bastante que é insegura e por isso ela acaba não ganhando, perdendo a chance de ganhar mais dinheiro. Então, a insegurança também está muito atrelada a isso. E é uma das coisas que a gente com certeza vai cuidar, tá? Sim, então venham participar, nós estaremos esperando vocês. Os contatos estão no perfil anaclaudia@atitudeemocional.com ou pode me chamar lá no WhatsApp, tá? DDD 11 97443 0123. Eu tô fazendo aqui, ó, peraí. Aqui, ó, gente. Pra vocês printarem. Aqui, ó, tá pra bom? vocês procurarem no WhatsApp.
Beleza? Printa a tela. Parou de vir coração, tá todo mundo printando a tela. Esse é o WhatsApp, tá bom? É 0123. Beleza, gente? Então, vou dar uma dica agora no finalzinho para quem empacou aí na questão do orçamento. Desculpa. Do orçamento. Quando eu comecei... Dica, gente, pega o papel e caneta aí, hein? Ou iPad. Quando eu comecei a organizar a minha vida financeira, eu estava numa situação diferente, né, das pessoas que eu geralmente tinha no meu convívio. Eu descobri, gente, que eu gastava menos do que eu ganhava. Olha que beleza. Quando eu coloquei meu orçamento no papel, eu descobri que eu gastava menos do que eu ganhava. Ai, que mágica, né, gente? Pois é. E aí, ficou uma dúvida, né? Mas, gente, como é que gastando menos do que eu ganho, eu não tenho dinheiro guardado, não sobra dinheiro no final do mês? Como que isso é possível? E aí, eu descobri onde que ia aquele dinheiro que eu tava perdendo, que não tava sobrando no final do mês. Sabe onde estava, gente? Nos gastos fantasmas. Né? Eu já falei... Ah, é? Legal, me procura lá que eu falo com você também sobre o coaching do planejamento financeiro para te explicar e vem participar, tá? Gente, essa do gasto fantasma, quando ela fez comigo, porque ela já fez comigo, né, gente? Quando ela fez comigo, eu fiquei assim, em choque, porque eu sou a senhora do gasto fantasma. Eu sou... Era, já melhorei bastante. E vocês com certeza vão poder se encontrar nesse gasto fantasma também. Eu descobri, gente, que o dinheiro que faltava no final do mês, ele tava indo no chocolate todo dia, nas moedas que eu não dava valor, nem sabia, moeda eu deixava em algum lugar em casa e de repente sumia e... Eu vejo tanta gente que faz isso. Ai, moeda, não gosto de moeda. Pô, gente, moeda é dinheiro. Coloca num cofrinho. Depois, no final do ano, conta esse dinheiro e leva pra sua conta do banco, pra você ver se não vai dar um bom dinheiro, esses troquinhos que você ignora. O cafezinho, todo dia. Você desce, né, na lanchonete pra fazer uma pausa e compra um refrigerante. Ou, pra quem costuma, né, dá gorjeta. Ou então você dá dinheiro pra alguém no farol. Enfim, são gastos que, em geral, a gente não contabiliza no nosso dia a dia. Porque são coisas pequenas, né? Só que quando você coloca isso no papel, no final das contas, dá 100, 200, 300... Gente, eu já tive cliente que dava R$500 todo mês, um pouquinho mais. Não, eu vou dar um exemplo pessoal. R$500 de gastos fantasmas. Quando ela fez comigo, né? Porque eu fui coach dela, gente. E eu fui fazer as contas, porque eu achava que eu quase não gastava no buffet que tem aqui na Atitude Emocional, lá embaixo. E aí eu fui fazer as contas direitinho para saber quanto que eu tava gastando. Gastava R$380. Como que pode? E eu achava que não gastava nada. Pensa, o que eu não posso fazer com 380? E às vezes é a mensalidade lá do filho, gente, que você pode pagar numa escola particular. Percebe? Ou um curso, né? Ou reservar para fazer uma viagem, enfim. Dá pra fazer muita coisa. Depende da meta. Pagar né? uma conta. Então, fiquem atentos e a dica de hoje comecem a observar os gastos fantasmas que vocês têm e anota, gente. Anota em um papel, anota no notas do seu celular, para depois você poder contabilizar aquilo no seu orçamento. Sim. Faz isso por um mês, gente. O desafio aqui monitora os seus gastos fantasmas por um mês. E depois me conta lá no Instagram qual foi o valor que deu no seu gasto fantasma. E o que você vai fazer com esse dinheiro agora que você sabe onde ele tá. Não, e assim, né, gente, às vezes vou até dar uma sugestão pra vocês. Faz por uma semana, porque um mês é muito tempo, Ana. Pra quem procrastina é muito tempo. Tem que ser um mês, hein, gente? Então, mas um mês é tempo demais. Então, assim, faz primeiro por uma semana. Aí vocês renovam pra mais uma, daí vai renovando até chegar no mês. Isso, eu acho que é uma boa sugestão pra quem nem começou, né? Exatamente. Porque senão você fala de um mês, a pessoa procrastina olhar a questão financeira, acaba não fazendo. Inclusive tem, curso que vai começar quarta-feira, Vencendo a Procrastinação, aqui na Atitude Emocional. Mas já tá lotado, né? Tem bastante gente, sim. Mas quem quiser ainda se inscrever, pode vir, gente. Tá? Principalmente pra quem vai participar aí online, que tem algumas vagas a mais, tá? Beleza. Então, gente, manda bala. Deixa eu pôr de novo aqui o WhatsApp.
Vamos cuidar do nosso dinheiro. Eu sempre cuido com muito amor e carinho das minhas notas. Sempre falo que tem que cuidar. A gente que fica guardando dinheiro amassado dentro da carteira também não pode fazer isso. E entre em contato e se inscreve. Printa a tela se você não printou ainda. No Coaching Express Planejamento Financeiro, que começa no dia 19 de novembro. Vem conhecer. Dia antes do meu aniversário, hein? Meu presente pra vocês. Ai, que delícia. E eu espero receber vocês aqui. Eu também vou participar. Vou participar na questão mais emocional e a Ana vai conduzir a parte mais técnica. Vai ser um prazer ter vocês aqui, tá bom? Com certeza. Esperamos vocês, pessoal. Um beijão pra vocês e, ó, gastos fantasmas, hein, gente? Vou pegar no pé de vocês. Conta lá no Insta Atitude nas Finanças depois, tá? Insta e Snap, né?